Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso em vídeo de Python, Mundo 3. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor, e nas aulas anteriores a gente estudou bastante sobre funções. Se por acaso você não sabe utilizar funções, escopo, docstrings, parâmetros opcionais, passagem de parâmetros, retorno de valores, isso tudo é muito importante para você aprender. E se esses conhecimentos não estiverem solidificados aí na sua cabecinha, você vai ter problemas nessa aula que está começando agora. Isso porque chegamos à fase 22, onde a gente vai começar a falar sobre módulos e pacotes. E para você conhecer o que é um módulo, o que é um pacote, você precisa saber o que é uma função. E não é só saber o que é uma função, você tem que saber manipular funções, criar funções, e isso tudo a gente fez muito exercício. A gente já passou de longe dos 100 exercícios que eu prometi lá no projeto do crowdfunding. E por falar em projeto de crowdfunding, como sempre, eu gostaria de agradecer imensamente a milhares de pessoas que colaboraram e fizeram esse curso acontecer. Sem vocês, meus queridos, a gente não teria curso de Python. Esse Mundo 3 já está quase chegando ao fim. A gente tem essa aula, de módulo e pacote. A gente tem a próxima aula que é tratamento de erros, como foi prometido lá durante o módulo 2. E vai existir sim o Mundo 4. O Mundo 4 é sobre orientação a objeto e algumas coisinhas a mais. A gente só não tem uma previsão exata do lançamento do módulo 4 ainda. Mas assim que a gente souber, eu volto aqui e falo para vocês. Mas vamos começar a aula aqui falando de um termo muito importante para programação, que é modularização. Modularizar é o ato de construir módulos, fica fácil de entender pela palavra. Esse conceito de modularização surgiu no iniciozinho da década de 60, época essa onde a computação rompeu barreiras, começou a entrar em empresas e os sistemas estavam ficando cada vez maiores. E um programa maior, você imagina, Imagina que tudo dentro de um sistema esteja dentro de um único arquivo. Inclusive todas as suas funções, como a gente está criando até o momento. Para os nossos programas que a gente está criando, os exercícios, por exemplo, até o 106, sem problema nenhum, cabia tudo dentro de um arquivo. Agora, imagina que a gente faça um programa que cadastre pessoas, cadastre produtos, cadastre vendas. Isso vai gerar um número muito grande de funções, de funcionalidades, de comandos, e botar tudo isso dentro de um mesmo programa vai dificultar até a leitura, o entendimento e a manutenção disso tudo. Sendo assim, as técnicas de modularização que a gente está vendo aqui, elas surgiram para resolver os problemas. O foco principal é dividir um programa grande. Então a gente tem um programão com muitas funcionalidades, a gente vai dividir em pequenos pedaços, em pequenos módulos. Outro foco era aumentar a legibilidade, isso é, você tem um programa muito grande, 2, 3 mil linhas. Você encontrar um código dentro de um programa de 3 mil linhas é muito complicado. Então você divide em módulos e cada módulo tem uma pequena parcela dessas linhas. Exatamente o que está aqui. O principal foco era dividir um programa grande em pequenos pedaços. E quando eu tenho pedaços pequenos separados por um determinado assunto, isso facilita também a manutenção do meu sistema. Então esses são alguns focos da modularização. Mais pra frente, nesse vídeo, que você tem que assistir até o finalzinho, a gente vai falar algumas vantagens da modularização em relação à programação tradicional sem módulos. Mas é importante dizer, a gente vai utilizar módulos principalmente para dividir um problemão em pequenos problemas. E é com essa pequena introdução conceitual que a gente começa a nossa parte teórica da aula. E na verdade, nesse vídeo eu vou misturar meio a teoria com a prática para a gente poder fazer funcionar. Imagina a seguinte situação, a gente tem aqui do lado um código tradicional que a gente fez aí pra caramba nesse curso. Esse caso aqui ele tá lendo um número e convertendo esse número para um número inteiro, ou tentando fazer isso. A próxima linha que eu vou botar é fat recebe, uma variável fat, recebe o resultado de fatorial num. Não existe essa função fatorial implícita no Python, então eu vou ter que criar mais pra frente. E no final eu tenho um print formatado dizendo o fatorial de num é fat. Ele mostrar lá, o fatorial de tanto é tanto. E calcular o fatorial de um número é muito simples. Por exemplo, o fatorial de 4. O fatorial de 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O fatorial de 8 é 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E assim sucessivamente para qualquer fatorial.
A gente sabe também que o fatorial de 1 é 1. Sendo assim, eu preciso de uma função chamada fatorial. Então eu chego o código para baixo e escrevo o código da função fatorial. Se por acaso você não entender esse código que está aqui do lado, é sinal de que você não viu as aulas de repetição, as aulas de função, passagem de parâmetro e retorno de valor. Eu não vou explicar isso tudo de novo porque isso já está disponível gratuitamente no nosso canal do YouTube. Inclusive, nesse módulo 3, a gente fez bastante exercício disso, e se por acaso você sentir qualquer dificuldade nessa aula, é porque você ou pulou alguma etapa ou já fez esses exercícios há muito tempo. Retorne aos seus exercícios, dá uma estudada e tudo mais. O código que está aqui do lado da minha cabeça, ele vai calcular a multiplicação de 1 até o número que eu passar. E eu botei aqui do lado, dentro do range, o n mais 1, porque a gente sabe que o range ele vai de 1 até n, né? Então, ele vai até um número menos. Por exemplo, se eu boto o range 1, 5, ele não vai de 1 até 5, ele vai de 1 até 4, porque ele tira 1 ali do último valor. Por isso que eu coloquei n mais 1 ali. Então, ele vai gerar uma multiplicação, esse f vezes igual a c vai fazer isso, já a gente vai fazer isso na prática, e no final, ele vai me retornar o fatorial. E já que eu acabei de falar de prática, vamos fazer o seguinte: abre o seu PyCharm e vamos fazer exatamente esse código que está aqui do lado. Se você puder, pausa o vídeo agora e digita. Se por acaso essa letra aqui estiver dificultando sua leitura, não tem problema não. Eu vou abrir o meu PyCharm e vou digitar minha solução aqui. Exatamente esse código que está aqui, vou digitar no meu PyCharm. Então, vem comigo. Então, ó, já estou aqui no meu ambiente. Se você está no Windows ou no Linux, é só abrir o seu PyCharm. Muito simples. Eu estou aqui com a versão 2018.3, porque a gente está aqui no final de 2018, e vou criar aqui um novo projeto. Então, Create New Project, e vou colocar um nome aqui de módulos. Vou dar Create, ele vai criar o meu Virtual Environment, né, o meu ambiente virtual, e vai deixar aqui já disponível dentro do PyCharm para mim. É importante que você crie um projeto novo, porque a gente vai trabalhar com modularização. Então, aqueles módulos que a gente estava usando antes, o projeto que a gente estava usando antes, ele vai ficar meio complicado da gente utilizar, porque a gente vai ter que usar pastas. Então, eu vou maximizar aqui, ó, vou botar em tela cheia, e dentro dos módulos, eu vou criar aqui o meu primeiro programa, que vai ter exatamente aquele código que a gente fez. Então, ó, cliquei com o botão direito em cima de módulos, New e Python File. Eu vou chamar aqui, ó, de números. Ele vai criar o arquivo números.py dentro do meu projeto. Posso dar uma encolhida aqui e vamos começar a programação. O que eu vou fazer é exatamente aquele código. Vou botar aqui, ó, num recebe int de input, vou botar digite um valor, então ele vai tentar converter isso aqui para um número, e eu vou criar uma variável fat que vai ser o fatorial de num, que foi exatamente o que está aqui em cima. Viu que ele já sublinhou aqui de vermelho, porque ele não achou a função. Vou dar um print formatado, e nesse print formatado vou botar o fatorial de num é fat. Beleza, já tenho o meu código aqui. Ele está reclamando que eu não tenho a função, então basicamente eu posso criar a função clicando aqui em cima, ou eu posso eu mesmo fazer na mão, que é o que eu vou fazer aqui. Vou botar aqui em cima, ó, def fatorial, e ele vai receber um n como parâmetro. Vou criar uma variável de retorno, que vai ser o meu fatorial mesmo, que vai ser retornada no final. Ela vai começar com 1, porque eu tenho o fator multiplicação. Qualquer número multiplicado por 0, se eu inicializar o f com 0, qualquer número multiplicado por 0 é 0. Então, o fator nulo da multiplicação é 1. Vou fazer um for, um contador, in range. E eu vou ter lá, vai começar em 1 e vai até o n mais 1, aquilo que eu acabei de explicar. Vou fazer o f vezes igual a c, e ele vai ficar rodando aqui no for, e no final, return f. Aí ele vai mostrar o fatorial de um número. Lembrando, eu tenho que deixar 2 linhas aqui de espaço, senão ele vai ficar reclamando, ó, ele vai ficar sublinhando aqui, 2 linhazinhas de espaço, e agora eu posso rodar, ó, botão direito, run, e ele vai executar aqui embaixo, ó, dá uma aumentada aqui. Digite o valor, 5. Eu sei que o fatorial de 5 é 120. Dá uma olhadinha aqui, ó. Olha lá, ó. O fatorial de 5 é 120. Ok? Vou botar aqui, por exemplo, o fatorial de 1. Eu sei que o fatorial de 1 é 1. Ok? Então, está funcionando o meu programa. E eu sei que esse código aqui não está confuso, até porque meu programa está bem pequenininho. Você está vendo aqui, ó, está bem do lado da minha cabeça, bem pequenininho aqui. O problema é, imagina o seguinte, eu acrescentar outras funções. Por exemplo, ó, acabei de criar 2 funções aqui. Uma função para o dobro de um número e o triplo de um número. Para eu poder, por exemplo, botar aqui, ó, print formatado o dobro de num é... Posso até fazer aqui, não preciso nem botar dentro da variável. Dobro de num, né, na verdade. Para ele poder mostrar o dobro lá. Vamos executar mais uma vez. Então, run aqui. Digite um valor, 5. O fatorial é 120 e o dobro é 10.
Vou tirar esse ponto aqui que está me incomodando. Então, beleza, eu consigo fazer programas. Só que aí, nesse caso aqui, nem tanto. Meu programa já está começando a ficar grande. Nesse caso, nem muito, mas imagine que o meu programa começa a ficar bem grande. Nesse caso, eu tinha esse programa desse tamanho e agora eu adicionei algumas funcionalidades, como calcular o dobro, calcular o triplo. Imagina que eu calcule um monte de coisa e que essas funções sejam úteis aqui para o meu programa. Percebe que o código está ficando grande? Pois o que eu posso fazer, um recurso que a programação me permite, é pegar esse código que está aqui de todas as funcionalidades e separar ele do meu programa principal. Então, por exemplo, eu vou pegar todas as funções que estão aqui em cima, eu vou criar, como eu criei aqui embaixo, ó, um arquivo chamado úteis.py, vou pegar o código que está aqui do lado da minha cabeça e vou colocar todo dentro de úteis.py. Percebe aqui o tamaninho que ficou do lado da minha cabeça o meu código. Eu continuo tendo o fatorial, só que agora o cálculo do fatorial, a função de calcular o fatorial, nem está aparecendo aqui. Eu nem preciso me preocupar com ela, porque simplesmente ela já funciona. Então eu vou pegar o código do fatorial que estava aqui do lado da minha cabeça e coloquei aqui embaixo de mim, separando o código principal, que está aqui do meu lado, com o código das funções que eu coloquei aqui embaixo. Isso que eu coloquei aqui embaixo é o que a gente chama de módulo. Então vamos voltar lá para o PyCharm e vamos fazer exatamente isso que aconteceu aqui no nosso quadro negro. Então olha só, o meu programa basicamente é esse daqui. Isso daqui foram as funções que me tornaram possível criar esse programa. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou tirar esse código daqui, todas as minhas defs, eu vou tirar daqui, ó. Eu apertei Ctrl X. Como eu estou no Mac, é Command X, tá vendo? Ficou vermelho aqui, tá? O que eu vou fazer, eu vou abrir meu projeto e dentro dos módulos, ó, dentro do meu projeto, eu vou clicar com o botão direito, New, vou clicar aqui em Python File e vou chamar de, exatamente como eu chamei no exemplo, úteis. Certo? Criei um arquivo úteis. Aqui dentro eu vou dar um Ctrl V naquele código inteiro que a gente criou. Então, ó, eu tenho números.py e eu tenho úteis.py. Aqui eu tenho o meu código principal, aqui eu tenho o meu código das funções. Só que tem um pequeno problema. Vou tentar executar números agora, ó. Run, digite um valor, 5. Ele deu erro. Por que ele deu erro? Dá uma olhada aqui na linha 2, ó. O fatorial tá vermelhinho e aqui na linha 4, o dobro tá vermelhinho. Isso porque o fatorial antes estava aqui dentro e o dobro estava aqui dentro. Estava dentro desse próprio código. Agora, eles estão separados dentro de úteis. Então, basicamente, como funciona isso? Como é que eu vou fazer a ligação entre esses números e úteis? Na verdade, você vai usar um comando que a gente já usou várias vezes. E o comando que eu vou utilizar, ó, dá uma olhadinha aqui do lado da minha cabeça. Eu vou usar import úteis. Lembra quando a gente falou lá no início do curso, quando eu falei utilizando módulos? Se você não viu ainda, ó, clica aqui em cima da minha cabeça. Aqui vai para o mundo 1. No mundo 1 existe a aula 8. Olha quanto tempo eu falei sobre módulos. Só que, na verdade, naquela época, eu falei de módulos que já existem dentro do Python. Já vem dentro do Python. É só eu importar. Só que nem tudo já vem dentro do Python. Tem coisa que não foi criada ainda. Você pode criar seus próprios módulos. É exatamente isso que a gente está vendo nessa aula. Quando você junta o conceito da aula 8 com a aula 22, a sua mente dá uma expandida. Então, se por acaso você se enrolar nessa aula, vai um conselho aqui. Assiste a aula 8, que eu sei que já faz tempo que você viu, dá uma treinada lá nos conceitos da aula 8, entende o que é módulo, os módulos que já vêm no pacote do Python, e saiba que essa aula é para você construir seus próprios módulos caso o que venha com Python não te satisfaça. E cá entre nós, tem um monte de coisa que vem com Python e que você não usa, e tem um monte de coisa que não vem com Python e que você precisa. Então dá uma assistida lá na aula 8 de novo, porque aí com certeza ela vai ajudar na compreensão dessa aula daqui. Então vamos colocar esse comando que está aqui do lado, ó, import úteis dentro do nosso código lá no PyCharm. Ó, tá vendo? Deu erro aqui. Eu venho aqui em cima, ó, e vou botar, ó, import úteis, tá vendo? Ele já me sugere aqui. Isso porque, para o Python, todo arquivo .py pode ser um módulo, tá? Contanto que ele tenha funções internas. E isso é o conceito da modularização. Só que quando eu dou import úteis, não funcionou ainda. Isso porque eu ainda não estou utilizando o fatorial de dentro de úteis. Para eu utilizar o fatorial dentro de úteis, o que eu vou fazer? Em vez de só fatorial, eu vou botar úteis.fatorial. Você vê que quando eu boto úteis ponto, ele já me dá a opção, ó, dobro, fatorial e triplo, que são exatamente as funções que eu tenho aqui, ó, fatorial, dobro e triplo. Eles só ficam em ordem alfabética aqui quando eu boto pontinho, ó, dobro, fatorial e triplo. Então, basicamente, o que eu estou fazendo é chamando agora, utilizando o úteis. Vamos rodar e ver se ele vai funcionar. Ó, valor 8.
Ó, o fatorial de 8 é 40.320 e o dobro de 8 é 16. Isso é, o meu código está funcionando. E dá uma olhada no tamanico do meu programa. Não ficou aquele programa gigante aqui no código principal, né, que é o números.py. Eu só vou colocar aquilo que realmente importar e as funcionalidades eu coloco aqui dentro de úteis. Isso é modularização. Isso é simplificação do meu código. Olha como é que o meu código ficou simples. Eu não preciso saber como é que se calcula o fatorial. Eu só preciso saber que existe uma função para calcular fatorial. Exatamente como a gente fez lá quando a gente importou o módulo math. E dentro do math, a gente importou uma função chamada sqrt, que é a função que calcula a raiz quadrada. E quando você utilizou a raiz quadrada, você não precisa saber qual cálculo ele fez. Você só precisa saber que ele retorna a raiz quadrada. Então, nesse caso aqui, é a mesma coisa. Eu não preciso saber como se calcula um fatorial de um número. Eu só sei que eu escrevi um código e que esse código está disponível para mim para calcular fatorial. Eu não preciso saber como é que eu calculei o dobro de um número. Eu só tenho que saber que a função dobro dentro de úteis também fez isso para mim. Eu também posso fazer de forma simplificada, que a gente fez até na aula de módulo, assim, ó, from úteis, import fatorial e dobro. Quando eu importo esses dois, aí eu não preciso mais usar o úteis, tá vendo? A gente fez isso também na aula 8. Vai voltar, ó, aqui, ó, eu botei 2 espaços. Vamos rodar aqui e vou botar lá 18. O fatorial de 18 é esse número que eu me recuso a ler, e o dobro de 18 é 36. Então também funciona. Inclusive eu quero deixar uma observação importante. Essa forma aqui, ela não é tão recomendável pelo próprio Python. Isso porque essas funções aqui podem ter incompatibilidades. Na verdade, não incompatibilidades, conflitos. Se eu tiver uma outra biblioteca que tenha uma função chamada dobro, ele vai ficar meio confuso para saber qual é o dobro que ele vai calcular. Imagina que eu tenha outras importações, várias importações. Eu importei a biblioteca úteis e importei uma outra biblioteca que também tem a função dobro. Aí o Python fala, pô, peraí, mas qual dobro eu vou executar? O primeiro ou o segundo? Na verdade, na prática, o dobro que vale, né, se tiver esse caso de duas funções chamadas dobro, a que vale é a última a ser importada. Mas para evitar esse tipo de incompatibilidade, o ideal é você fazer o import úteis aqui, ó, direto, ó, import úteis. E aí aqui eu vou utilizar o fatorial de úteis. Então eu boto úteis.fatorial e aqui eu boto úteis ponto dobro, beleza? Então essa é a maneira mais recomendada, apesar de que a versão que a gente acabou de ver aqui com o from também funcione sem problema nenhum. O que eu estou dizendo aqui é só em questões de conflito. Então quando eu uso essa sintaxe aqui, que é from úteis import fatorial, ela usa uma sintaxe muito parecida com o que a gente já tinha feito anteriormente, quando, por exemplo, eu acabei de citar from math import sqrt. Eu importei a função de cálculo de raiz quadrada de uma biblioteca de um módulo chamado math. A mesma coisa eu fiz quando eu botei from datetime import datetime. O primeiro datetime é o nome do módulo, o segundo datetime é o nome da função. Ou quando eu fiz isso daqui, ó, from random import rangeInt. A gente fez isso várias vezes. Random é o nome do meu módulo, rangeInt é o nome da minha função. Então, na verdade, as três linhas de baixo já eram módulos que vinham no Python. A primeira linha ali é uma chamada a um módulo que você mesmo criou, que é o nosso módulo úteis. Então esse é o conceito básico de modularização. Eu espero sinceramente que você tenha entendido e espero sinceramente também que você tenha feito isso em casa. Fazer em casa é muito importante para você provar para você mesmo que o aprendizado está funcionando. E agora nós chegamos num ponto em que eu posso trazer aqui do lado, ó, as vantagens de se ter uma modularização. Algumas que eu posso citar são, em primeiro lugar, a organização do seu código. Percebe que a gente, quando modulariza, divide o código. A gente divide um problema maior em problemas menores. Então isso é uma grande vantagem. Outra vantagem, a gente viu, facilita a manutenção. Se por acaso alguma função parar de funcionar, ou se você pensar numa solução melhor para ela, é só você entrar lá no módulo úteis e alterar a função. Todos os projetos, todos os locais que eu utilizar essa função vão se beneficiar dessa nova versão da função. Outra coisa, ocultação do código detalhado. Eu não preciso saber como se calcula o fatorial. Eu só sei que úteis.fatorial calcula o fatorial. Então eu oculto essa parte do código. Eu não preciso me preocupar com ela. E outra coisa muito importante da modularização, eu posso reutilizar os meus módulos em outros projetos. É só copiar o arquivo úteis e jogar na pasta do outro projeto que todas as funções estão ali disponíveis para serem importadas caso sejam necessárias. E com isso, com essas vantagens, a gente te explicou para que serve um módulo. E um módulo é muito importante quando a gente começa a crescer os nossos programas. E aí, quando só os módulos não puderem já te satisfazer porque ficou muito grande, a gente tem a solução dentro do Python que a gente chama de pacotes. Algumas outras linguagens de programação chamam isso de biblioteca.
O Python chama isso de pacotes. E se você não entendeu direito ainda o que é um pacote, óbvio, também não expliquei direito, vamos a um exemplo prático, exatamente com o código que a gente acabou de criar. Até o momento, quando você criou e eu criei aqui junto contigo, a gente tinha um módulo. Esse módulo se chamava utils.py. E dentro do utils.py eu tenho várias funções genéricas. Eu nem botei os nomes das funções, imagina que eu tenha várias. O meu objetivo da modularização é diminuir o código principal e guardar tudo dentro de um módulo. E se esses módulos ficarem grandes demais? E se dentro das funções úteis, dentro do módulo úteis, eu tiver muitas funções mesmo? Exatamente o que aconteceu aqui. Aí voltam todos os problemas. Eu vou ter um módulo úteis que está aqui do lado muito sobrecarregado, com muitas funções. Isso vai acabar dificultando a minha legibilidade, dificultando a minha manutenção e a gente acabou jogando o problema para frente. Então a modularização ela nos ajuda até certo ponto. E aí o que a gente começava a fazer dentro das linguagens de programação tradicionais era criar vários módulos. O Python facilitou isso pra caramba e colocou, além da criação de outros módulos, a junção de módulos e separados por assunto, que é exatamente o que eles chamam de pacote. Um pacote nada mais é do que uma pasta que contém módulos. Então, em vez de ter o utils.py aqui, eu vou ter um pacote chamado utils. Eu tenho as mesmas funções que estavam anteriormente, estão aqui, só que agora eu posso separar por assuntos. Dentro do meu pacote úteis, eu posso ter funções, por exemplo, só para tratamento de números. Além disso, eu posso ter algumas funções para tratamento de strings. Então, eu comecei a separar por assuntos, deu para perceber? Eu posso fazer o mesmo também para funções compatíveis com datas e algumas outras para manipulação de cores, por exemplo. Então, dentro do meu pacote de utilidades agora, eu tenho várias funções, vários módulos separados por assunto. É exatamente isso que se forma um pacote em Python. Então, já que eu tenho um pacote chamado úteis, para importar ele, também é muito simples. Eu boto import úteis e tudo vai ser importado. Eu também posso fazer importações específicas de módulos dentro de pacotes, como, por exemplo, from úteis, import datas. Isso é, aqui, ó, o comando que está aqui embaixo. Dentro do pacote úteis, eu vou importar somente aquela área ali de datas, somente aquele módulo do meio ali. Dá para fazer assim também. Também dá para importar só as funções de cores ou os dois no mesmo projeto. E como é que faz para a gente criar um pacote? Dentro do Python, para eu criar esse pacote que a gente acabou de demonstrar aqui do lado, é muito simples. Dentro do PyCharm, mais simples ainda. Isso porque, como eu disse antes, todo arquivo .py pode ser potencialmente um módulo. Dentro de um projeto Python, toda a pasta é considerada um pacote. Então, se eu tenho um pacote chamado úteis, basta eu criar dentro do projeto uma pasta chamada úteis. E se dentro da pasta chamada úteis eu tenho os módulos de números, datas, strings e cores, eu posso, por exemplo, criar uma pasta chamada cores. Eu tenho dentro do pacote úteis um outro pacote chamado cores, ou até um módulo chamado cores. A gente vai fazer por pastas separadas. E eu vou fazer isso para cada uma delas. Cores, datas, números, strings. Então, eu tenho aqui toda a minha organização do meu projeto. E é muito importante eu deixar bem claro, nem sempre você vai utilizar pacotes nos seus projetos. Pacotes são para quando seus projetos ficarem maiores que o grande. Quando seu projeto ficar só grandinho, módulo dá um jeito. Agora, pacotes são para coisas muito maiores, que a gente não vai chegar nesse curso aqui, porque o curso é um curso básico. E a última coisa que eu tenho para te explicar antes da gente partir diretamente para o PyCharm de volta, é que existe uma sintaxe para nomes de arquivos dentro de pacotes. Inclusive, um arquivo especial que eu posso botar dentro de cada uma dessas pastas que eu acabei de criar. O nome desse arquivo? _init _py. Na verdade, se você está utilizando o PyCharm, você nem vai se preocupar com esse nome, porque na hora que você criar um pacote, você vai ver que ele já vai criar esse arquivo pra gente. Dentro de cada uma das pastas, vai ter que ter um arquivo init. E esse arquivo init não pode se chamar só init. Ele tem que ser _init _py. Exatamente como está escrito aqui do lado da minha cabeça. Inclusive, o pacote principal ali, úteis, também pode ter um arquivo init. Vou te mostrar como criar um pacote e colocar as nossas funções dentro dele. Então, olha só, em vez de colocar esse utils.py, o que eu vou fazer é o seguinte, ó, eu vou tirar esse código daqui, certo? Eu dei Ctrl X e vou apagar o arquivo utils.py. Eu vou simplesmente deletar. Ele tá dizendo aqui, deletar? Ok. Ele tá dizendo que não pode deletar porque eu tô importando aqui. Delete, eu quero deletar. Vou tirar esse import daqui. Certo? Então eu tenho agora ó, o números.py e eu vou criar um pacote chamado úteis. Então eu vou vir aqui, ó, dentro de módulos, dentro do projeto módulos, eu vou clicar com o botão direito, New. Em vez de Python File, eu vou criar um Python Package, que é um pacote Python. Ele vai pedir qual é o nome do pacote. Eu vou chamar de úteis.
né? Antes a gente tinha o úteis.py, agora ele vai criar um pacote úteis, tá vendo? Ó, ele criou úteis e já criou o underline init.py, que é um arquivo que está vazio aqui, certo? Dentro de úteis, eu posso criar outros pacotes. Um pacote pode conter outros pacotes sem problema nenhum, ou pode conter simplesmente alguns outros módulos. Mas basicamente o que eu vou fazer é o seguinte, olha só. Dentro de úteis, eu vou ter um outro pacote chamado números. Ó, números. Então eu tenho números, esse init.py é de dentro de números, esse init.py é do úteis, tá? Também vou criar, sei lá, outro pacote chamado strings. Outro pacote, exatamente o que eu fiz anteriormente, né? Dentro de um pacote eu estou criando outros pacotes, chamado datas. E assim sucessivamente, tá? Então eu tenho, dentro do pacote úteis, eu tenho datas, números, strings. Viu que eu consegui dividir um problemão em pequenos problemas? Dentro de números, eu vou fazer aqui, ó. Deixa eu fechar todos os arquivos e deixar só o init do números. Eu vou jogar aquele código que eu tive anteriormente. Então, dentro de números, eu tenho o código aqui. Como é que eu faço para que aqui dentro do meu projeto, aqui ó, números.py, eu consiga utilizar esse pacote inteiro? Eu vou botar aqui, ó, from úteis import números, certo? E no lugar de úteis.fatorial, eu vou botar aqui, ó, números.fatorial, que eu tenho aqui de novo, ó. Então, eu dividi o meu problema em problemas menores. É basicamente assim. É claro que esses são os primeiros passos de módulos. Se você se interessar por isso, e eu recomendo que você se interesse, até porque você vai começar a desenvolver coisas maiores em Python a partir de agora, conhecer o uso de padrão de pacotes, né, a organização de pacotes, usar o init, é muito importante. E, inclusive, eu separei alguns exercícios para a gente fazer. Então chegou a hora de uma parte da aula que muita gente não dá importância, mas deveria, porque ela é a parte mais importante do nosso vídeo. Vem aí os desafios da aula. Se você se lembra muito bem, até a aula 21 a gente fez os exercícios até o 106. Chegou a hora da gente chamar o desafio 107, que pede o seguinte: crie um módulo chamado moeda.py que tem as funções incorporadas aumentar, diminuir, dobro e metade. Faça também o programa que importe esse módulo e use algumas dessas funções. Vamos fazer esse programa funcionar sem te dar o código e você vai ter que botar ele para rodar na sua casa. Então olha aqui, ó, vou botar só para rodar. O meu código principal é esse daqui, ó. Eu leio um preço e aí eu boto a metade do preço, o dobro do preço, aumentando o preço, reduzindo o preço em 13%, e aí eu tenho algumas funções, ó, tá vendo? Ó, metade, dobro, aumentar, diminuir. Então basicamente o que eu vou fazer é o seguinte, ó. Sei lá, R$500. Ó, a metade de 500 é 250, o dobro de 500 é 1.000, aumentando 10% é 550, reduzindo 13% é 435. Então, basicamente, na sua casa, você vai ter que escrever esse arquivo de teste aqui e vai ter que escrever esse módulo chamado moeda, que foi o que eu pedi, e fazer ele funcionar. Esse é o seu exercício 107. E lembrando que se você não conseguir resolver esse exercício 107, as respostas estão diretamente na nossa playlist. Clicando aqui em cima, você vai direto para a playlist do Mundo 3 e pode acessar o vídeo que resolve o exercício 107. Na verdade, esses desafios aqui da aula 22, um desafio precisa do outro. Você não vai conseguir fazer o 108 sem fazer o 107 e assim sucessivamente. Isso porque a gente está falando de modularização. Eu preciso criar um exercício maior e que te dê a noção exata do que é um módulo. Inclusive, se você viu funcionando ali o exercício há alguns segundos atrás, você viu que os valores monetários não estão tão bonitinhos. E é exatamente para solucionar esse problema, para deixar os valores monetários bonitinhos, arrumados na tela, que a gente tem o desafio 108, que é o seguinte: adapte o código do desafio 107, então eu também vou te ensinar durante a resolução do exercício como é que você reaproveita o código, inclusive uma das vantagens da modularização é reaproveitamento de código. Eu vou reaproveitar o código do 107 para o 108 sem alterar o 107, deixando preservado o que a gente fez até o 107. Fica a dica aí, assiste os vídeos dos exercícios de 107, 108, 109 até o 112, que são os exercícios dessa aula. Vamos ver o 108 funcionando. Então olha só, tô rodando o 107 ainda. Viu aqui, ó? Metade de 500. Na verdade é R$500. Ficou feio isso daqui. Nós vamos resolver isso com 108. Então, ó, já estou rodando o código do 108, ó. O exercício 108 importe moeda. Ele vai ler os valores aqui e, na verdade, agora ele vai mostrar um valor formatado como moeda, ó. Por exemplo,
R$500, aquele mesmo R$500. Olha como é que ficou mais bonitinho. A metade de R$500 é 250, tá vendo? Tá tudo mais organizado. Tenta fazer esse programa aqui rodar, utilizando o módulo moeda, mas esse módulo, esse exercício 108, ficou com um pequeno problema. Tá vendo aqui, ó? Moeda, ponto moeda, moeda, ponto metade. Ficou meio difícil de ler. E a gente vai resolver isso no exercício, no desafio 109. Então, ó, desafio 108, faça aí da maneira que a gente explicou, mas o 109 é a resolução desse problema que a gente falou do código grande, que é o seguinte: modifique as funções que foram criadas no desafio 107 para que elas aceitem um parâmetro a mais, informando se o valor retornado por elas vai ser ou não formatado. Então eu vou tirar a formatação pela chamada do usuário e já vou botar um parâmetro. Já já você vai ver como é que funciona. Então informando se o valor vai ser ou não formatado pela função moeda desenvolvido pelo desafio 108. Então nota aqui pelo enunciado que para você fazer o desafio 109, você precisa fazer o 107 e 108. Então, mais do que nunca, você precisa acompanhar todos os vídeos dessa série para você conseguir desenvolver o teu exercício até o final, que é o 112, que também precisa desde o 107 lá do desenvolvimento. Então, não adianta você tentar correr, vai fazendo os desafios. Vamos rodar o 109 aqui para a gente ver como é que funciona. Então, ó, esse aqui é o 108, que a gente tinha esse problema aqui, ó, moeda, ponto metade, alguma coisa assim. Vou abrir o 109 aqui. No desafio 109, ó, você percebe que agora eu não tenho mais moeda, ponto moeda, eu tenho moeda, ponto metade, P, true. O que significa esse true? Se ele vai estar formatado ou não. Dá uma olhadinha aqui, ó. Vou botar os mesmos R$500. Ó, a metade de 500 é 250, porque eu botei aqui, ó, que ele está sim formatado. Se eu botar aqui falso, essa metade aqui, ó, aqui que é a metade do valor, não vai ficar formatado, ó. Então esse parâmetro vai indicar se ele vai ser ou não formatado. Eu vou botar o mesmo R$500. Olha lá, ó. Esse aqui ele não está formatado, viu? É esse parâmetro aqui que vai dizer se a moeda ponto metade vai estar formatada ou não. Então, faz isso funcionar. Esse é o seu desafio 109, ainda utilizando módulos. Você percebe que nenhuma função está escrita aqui. Tá ficando um pouco confuso? Não tem problema. Você vai ter os vídeos de resolução de todos os exercícios, inclusive 107, 108, 109, todos eles que estão aqui, como todos os exercícios que a gente fez até o momento. E para aprimorar ainda mais a modularização do seu código, vou botar aqui o desafio 110, que basicamente é o seguinte: adicione ao módulo da moeda, que a gente criou lá no 107, uma função chamada resumo, que mostre na tela algumas informações geradas pelas funções que já temos no módulo criado até aqui. Então eu vou adicionar uma função chamada resumo. Dá uma olhadinha aqui na comparação do código do 109 para o 110. Então, ó, no 109, depois que eu lia o preço, eu tinha tudo isso aqui para mostrar algumas informações. O que eu vou propor aqui na 110 é um negócio um pouco diferente. Dá uma olhada só. Dá uma olhada aqui, ó. Meu programa vai funcionar igualzinho, só que agora, ó, tem resumo de valor, tudo bonitinho. E olha o tamanho do meu programa. Eu só li a moeda, li o preço aqui e mandei mostrar o resumo. Eu mandei mostrar o resumo do preço com 80% de aumento, tá vendo aqui, ó, 80% de aumento e 35% de redução. Então eu tenho parâmetros aqui para configurar qual resumo eu vou querer mostrar na tela. Isso é mais uma funcionalidade. Olha isso. Ah, esse resumo, como é que é feito esse resumo? Não me importa. Tá tudo aqui dentro, ó, de moeda que acabou de ser importado pela primeira linha de comando. Então trazemos aí mais uma funcionalidade para sua programação aí em Python. Faz isso funcionar aí na sua casa. E se por acaso der uma travada, é só você assistir o vídeo que vai sair aí da resolução do exercício do desafio 110. Tá ficando legal, né? A gente está adicionando funcionalidades. E o desafio 111 vem justamente desse monte de adição que a gente está fazendo. O desafio 111 é o seguinte, ó. Cria um pacote chamado Utilidades Curso em Vídeo que tenha dois módulos internos. Um chamado moeda e outro chamado dados. Transfira todas as funções utilizadas nos desafios 107 até o 109, na verdade até o 110, para o primeiro pacote, mantendo tudo funcionando. Então olha aqui, ó. Dentro do 110 eu tenho uma importação aqui de moeda só. Já no 111, dá uma olhada aqui na minha organização de pastas, ó. Eu tenho um módulo chamado Utilidades Curso em Vídeo, que eu tenho dados e eu tenho moeda. Exatamente o que a gente fez agora, ainda há pouco tempo. Eu separei isso tudo e o meu código tem que funcionar. Então vamos executar aqui o código. Ele tem que continuar funcionando, ó, 850. Sem problema nenhum. Ele vai funcionar exatamente como funcionava antes. Só que, desde o 107, a gente tem um problema, e esse problema ele não apareceu ainda porque eu só digitei números certinhos. Dá uma olhada aqui, ó. Se eu digitasse uma coisa diferente, ó, digite o preço, eu boto aqui barato. Ó, deu trackback aqui, deu erro. Outra coisa, se eu deixar vazio, também deu erro. Outra coisa, se eu digitar espaços aqui, também dá erro. E é exatamente para resolver esses problemas
que vem aí o último exercício, que é o 112. E o desafio 112 é esse daqui, ó. Dentro do pacote Utilidades Curso em Vídeo que criamos no desafio 111, temos um módulo chamado Dado, que estava vazio até o momento. Crie uma função chamada Leia Dinheiro, você vai ter um comando Leia Dinheiro a partir de agora, que seja capaz de funcionar como uma função input, mas com uma validação de dados para aceitar apenas valores que sejam monetários. Dá uma olhada nesse exercício funcionando. Então, olha só, você acabou de ver funcionando o 111, que deu problema, já te mostrei, botei lá, barato, deu erro. Agora, se eu botar, ó, barato, olha lá, ó, erro, barato é um preço inválido. Vou botar um monte de espaço, erro, vazio é um preço inválido. Se eu botar 850, aí ele funciona. Inclusive, se eu botar 850,75. Porque a gente sabe que para botar 850,75 centavos, é assim que a gente tem que digitar no Python, né? Para funcionar. Na sua função, também tem que aceitar isso aqui, ó, 850,99. Com vírgula, ele vai aceitar e vai fazer a conta. Esse desafio 112, ele tá bem caprichado. Eu espero que você tente fazer na sua casa e se por acaso você tiver problema, você volta aqui e vê a solução. Pois muito bem. Aula dada, desafios lançados, agora chegou a sua vez de botar a mão na massa e fazer esses exercícios funcionarem. Se você está vendo esse vídeo no lançamento, ainda não saíram os exercícios. Então você tem um tempinho aí para poder desenvolver sua solução antes que esses vídeos saiam. Eles vão sair e aí sim você vai ter a resposta caso você não consiga fazer na sua casa. Mais uma vez eu gostaria de agradecer muito a todo mundo que colabora para o curso em vídeo crescer, a todos os mais de 1000 gafanhotos que colaboraram para esse curso estar aqui sendo disponibilizado. Nós já fizemos 22 aulas, 112 exercícios, ainda tem mais uma aula, a próxima aula, a aula 23, é a última aula desse módulo, mas nós teremos o próximo módulo, como a gente tinha prometido, falar sobre orientação a objetos e algumas coisinhas a mais. A gente só não tem, como eu disse anteriormente, previsão de lançamento, mas eles sim serão lançados. Pode acreditar na gente. Gostaria de agradecer mais uma vez aqui também a HostNet, que está desde o iniciozinho do curso em vídeo apoiando a gente, acreditando no projeto, financiando todos esses cursos aqui para vocês, não só o curso de Python, que teve a ajuda da galera, mas todos os outros cursos, você já fez PHP, HTML, banco de dados, Java e um monte de coisa a mais. Queria agradecer esses caras que eles são demais. Se algum dia você precisar colocar um site de um cliente no ar, ou se você é um comerciante e está precisando ter um site, entre em contato com a HostNet, que eles são os caras, assim, especiais para poder fazer o seu sonho virar realidade. Eu me despeço por aqui, logo em seguida vão ser lançados os vídeos da resolução dos exercícios 107 até 112 e logo em seguida, a aula 23, que vai falar sobre tratamento de erros, e aí a gente finaliza esse mundo 3 do curso de Python. Nunca se esqueça, compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas que você conseguir. Vai lá naquele grupo do Discord, do Facebook, ou do WhatsApp que você tem lá da tua faculdade, ou do teu grupo de estudo de programadores. Vai lá e diz, olha só, esse cara aqui está ensinando Python. Tem da aula 1 até a aula 22 já disponível com 112 exercícios resolvidos. Cara, isso não é pouca coisa. A gente está ensinando Python do jeito direitinho para vocês. Valorizem isso e compartilhem o conhecimento. Eu me despeço por aqui, fique aí agora com os seus desafios, tente fazer e se por acaso não conseguir, dá uma olhada lá na nossa playlist do Mundo 3. Você clicar aqui em cima, ó, tem todas as playlists, Mundo 1, Mundo 2 e Mundo 3. Acessa lá, vê a resolução dos exercícios, treine bastante, porque é só treinando que você vai aprender a programar. Me despeço por aqui, um grande abraço e até a próxima!